Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria dela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Rogério? Olá a todos. Você está percebendo, né? O programa de hoje está sendo gravado aqui dentro da Jornada do Empreendedorismo, no espaço aqui da Anhanguera, esta universidade que fica na zona sul de Porto Alegre. Semana que vem nós vamos fazer um programa especial sobre tudo que está acontecendo aqui dentro desse magnífico espaço. Mas o programa de hoje nós temos como convidadas a maravilhosa Zeila Bedin. Ela que tem 50 anos de profissão como psicóloga e que está comemorando os 25 anos da empresa dela, o IDG, o Instituto de Desenvolvimento Global. Nós vamos conversar com ela. Também está conosco a Carla Cambraia, ela que é advogada e vai trazer alguns temas muito interessantes para você. Você sabe, o programa Movimento Empresarial tem sempre as dicas de gestão empresarial com a Vera Brock. Também as dicas de constelação familiar com a Cláudia Fortuna. O programa Movimento Empresarial também tem as dicas jurídicas com a advogada Priscila Gross. E para manter um sorriso bonito como Dona Paula, nós temos as dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital. As gravações das entrevistas são realizadas no espaço da Macro Office. As imagens são captadas pela maravilhosa fotógrafa Priscila Oliveira. E além disso, também contamos com o apoio da Maisonave e Gross Advogados. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando agora. E no programa Movimento Empresarial de hoje, nós temos uma convidada muito especial, uma grande amiga, uma pessoa parceira de tantas atividades, psicóloga, cidadã de Porto Alegre e que vai contar para nós uma história muito legal, porque ela é fundadora, sócia proprietária de uma instituição que faz parte já da história do Rio Grande do Sul no que se refere à psicologia organizacional, que é o IDG. Eu estou falando da Zeila Bedin. Zeila, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço o convite. Mas Zeila, acho que é interessante para as pessoas conhecerem um pouco mais de ti, tu falar um pouco a respeito do teu início, dos teus primeiros passos, para depois a gente falar um pouco sobre o IDG e os 25 anos da existência dessa instituição. Essa é uma longa história, né? Nós estamos ali começando nos anos 60, então eu sou avó da psicologia, né? Organizacional aqui no Rio Grande do Sul, e eu sempre me interessei por isso desde o início da faculdade. Eu fui rato de laboratório, eu fui na iniciação científica, todos os projetos que tinha no Instituto de Psicologia da PUC, eram as primeiras turmas, eu sempre estive lá. E sempre muito curiosa e muito ativa. Então, eu fui aprendendo ali que projetos a gente cria, que ciência a gente desenvolve e que as pessoas dependem das outras pessoas para continuar se desenvolvendo. Então, a minha primeira escolha foi psicologia organizacional, e sabe por quê? Por quê? Porque todo mundo que faz psicologia que é clínica, né? E eu, quando me formei, eu tinha consciência plena que eu não tinha nem maturidade, nem conhecimento para mexer, né, com a mente das outras pessoas sem saber o que eu estava fazendo. E na organizacional tu tem sempre os controles, né? Porque tu participa de grupos multiprofissionais. E um vai nivelando o outro e tem as métricas, né? Isso te dá mais segurança, te dá mais garantias. E tu precisa também prestar mais contas, né? E foi um aprendizado magnífico. Os primeiros anos de exercício da profissão foram voltados para a psicologia organizacional. Na psicologia organizacional, as pessoas começaram a me procurar para ser atendimento clínico. E eu recusava, sempre encaminhava. Por quê? Porque eu achava assim, não, na nossa geração,
Ou tu é uma coisa, ou tu é outra, ou tu não é coisa nenhuma. Diferente de hoje, né? Que quanto mais capacidades e qualidades e competências tu desenvolve, melhor tu te desenvolve, melhor tu ocupa o teu espaço. E naquela época eu tive que batalhar muito contra isso. Por quê? Na academia, ou tu era psicólogo clínico, ou tu não era psicólogo. Então eu não era psicóloga. E as perguntas que me faziam assim, se tu queria isso, para que tu foi fazer psicologia? Por que tu não fez administração? Eu só não sabia o que era psicologia organizacional. E pasma, Rogério, até hoje não sabem. Zeila, há quantos anos tu estás exercendo a profissão de psicóloga? Tem que contar? Desde 71. Então, mais de 50 anos, né? Um tempo atrás, vocês comemoraram comigo 50 anos, né? E nós temos, assim, a vivência, a experiência e a certeza, né? Que a gente fez a diferença nessa área. Que a gente veio para construir, para formar e para desenvolver pessoas na área. Nós fundamos o primeiro curso de formação em psicologia organizacional, independente, livre. Depois fizemos parceria com algumas universidades e voltamos a ser livres. Tu acompanhaste a trajetória porque tu é nosso professor, né? E é bom deixar bem claro aqui, um excelente professor, né? Mas quando eu penso assim, ó, que para chegar até aqui a gente passou por muitas dificuldades, e a última delas, não tem como a gente não falar, foi a pandemia, e felizmente nós tínhamos uma turma de elite, sabe, que não nos abandonou, que foi conosco até o fim, e que acabou o curso bem depois do previsto, mas acabou o curso ano passado, e que nos deu a grata satisfação de saber que a gente está no caminho certo. E o reconhecimento que nós temos no mercado também. Os nossos alunos, quando eles se candidatam a vagas e concorrem, eles sempre têm uma preferência e nós sempre somos consultados. Então isso nos dá, né, um forte indicador de que a gente ainda está no caminho. Só que agora, a gente, com as mudanças todas, a gente tem também que mudar, né? E é nisso que a gente está focado agora. Como é que vai ser 2024? A pandemia passou, a guerra chegou, e a gente não sabe o que vai acontecer, mas nós não podemos parar. Não podemos parar. Mas nesses 25 anos, que é o momento que a gente está vivendo, 25 anos de qualquer empresa, já é um marco assim gigante, porque nós sabemos que 80% das empresas não passam do 5º ano. Né? O que dirá do 10º é a minoria. 25 é muito raro. Então conta para nós um pouquinho do IDG, o que é o IDG, como é que nasceu o IDG, a que ele se dedica? Então, o IDG, ele nasceu pela dificuldade que eu tinha de transferir os meus projetos de psicologia organizacional dentro das empresas para um gerenciamento interno. Os psicólogos que se formavam não tinham conhecimento nem experiência. Os administradores, eles tinham um viés da administração e nós precisávamos de alguém para fazer essa interface. Passaram por mim mais de 100 estagiários. Então, esses estagiários eu comecei a colocar dentro das organizações. Depois, nós tivemos um momento assim que explodiu a psicologia. Explodiu assim, até hoje não é o que deveria ser a psicologia organizacional, é muito menos do que a clínica e a social e outras, mas no sentido de que as organizações começaram a se dar conta que um profissional da área de humanas fazia toda a diferença. E o psicólogo organizacional bem preparado fazia uma diferença enorme. Então ele era um agente de mudança de comportamento, de mudança de cultura, né? E nós decidimos abrir o IDG para formar pessoas na área de psicologia organizacional e recursos humanos, por isso que a gente sempre se encontrou, né, Rogério? E a gente sempre fez essa interface, e hoje o IDG está fazendo 25 anos porque a gente teve parceiros, muito bons parceiros, e muitos bons alunos. Tu fosse professor, tu sabe, né? Os que vêm no IDG fazer os nossos cursos é porque eles querem ter um diferencial no mercado de trabalho. Muito a questão prática de como é que aplica, de quais são as novas tendências, saindo muitas vezes daquela questão apenas teórica. Né? Exatamente. E é por isso que nós escolhemos os nossos professores a dedo. Porque eles têm que trazer para dentro da instituição o conhecimento, né, prático, que é executado e que realmente apresenta resultados. A academia nos sustenta, né, com fundamentação,
mas a prática quem traz são os profissionais que estão no mercado. Então esse é o nosso diferencial. E o IDG veio sem a expectativa que a gente fosse durar tanto. Mas como esse espaço nunca foi coberto e não entrou ninguém que realmente pudesse competir de igual para igual, nós estamos aí. E a nossa pergunta é até onde? E até quando? E com quem? Né? Nós precisamos e continuamos buscando parceiros. Mas parceiros com perfil de excelência, né? E o IDG, 25 anos, posso te dizer, não foi fácil chegar aos 25. Mas tem que ter sempre alguém que acredite. E eu acredito, e as pessoas que estão comigo acreditam, e muitos que passaram por lá, né, que hoje têm a sua própria empresa, que estão trabalhando independentes ou que estão vinculados a alguma grande instituição, a gente sabe que eles são nossos aí até hoje, né? E isso é uma satisfação enorme. Então esses 25 anos não são do IDG, são nossos, é meu, é teu, é de quem passou por lá, né, Ana Paula? A Ana Paula está ali, eu estou falando aqui agora porque, não é? Somos todos parceiros da mesma viagem, né? Então, quando nós pensamos assim, Rogério, hoje eu vim aqui porque tu me convidaste. Porque agora, sábado, tenho a nossa 9ª jornada e a comemoração dos 25 anos do IDG, que eu conto com a tua presença lá, com certeza, e da Ana Paula. Mas, assim, para trazer um pouco dessa história para quem ainda não conhece e mostrar para os novos o que tem para ser construído. Porque nesses 25 anos, e eu costumo dizer, eu não sei se eu ainda tenho um tempo, né? Nós começamos com uma máquina de datilografia, né? Com um retroprojetor, e hoje a gente usa tecnologia de última geração. Mas eu te levo uma vantagem sobre isso, né? Porque nós estamos no 5.0, e eu já passei do 7.0. Então, com a minha experiência, com a minha idade, eu posso te dizer, o IDG foi um sucesso. Já foram muitas dificuldades, muitas transformações no mercado, mas me parece que um grande divisor de águas mais recente, e tu comentaste um pouco sobre isso, foi a questão da pandemia. As pessoas se transformaram, as organizações se transformaram. Na tua percepção, o que está sendo mais diferente na relação da psicologia organizacional nesse momento do pós-pandemia? O cuidado com a saúde do trabalhador. Eu trabalho com burnout desde 1980, 80 e poucos. E agora parece que surgiu como novidade. Por quê? Porque as pessoas ficaram muito impactadas. Até agora nós temos uma dificuldade muito grande de equilibrar o trabalho híbrido, né? Porque muitas pessoas não querem mais sair de casa, não querem voltar ao trabalho e com isso estão perdendo seus trabalhos, estão mudando. E o outro lado é que os que estão chegando, eles não têm mais aquela adaptação que a gente tinha antes, de saber que eles estavam vindo para trabalhar, que aquele era um ambiente de trabalho e que ali eles teriam que se comportar como trabalhadores no grupo e no ambiente profissional. Então isso tudo mudou. E a geração que está vindo aí, ela tem uma dificuldade muito grande de comunicação. Eles falam outra linguagem. Tem um dialeto que nos separa, né? E como o nosso maior trabalho agora, Rogério, posso te garantir, que é fazer o ajuste de todas as gerações que estão dentro das organizações. Tu tem 4 gerações dentro das organizações. Pela primeira vez, né? Porque as pessoas estão trabalhando até mais tarde. E entrando também cedo, né? Então, assim, cedo até que alguns não, né? Mas eu acho que o nosso grande desafio é cuidar da saúde, melhorar as relações interpessoais e a comunicação, falando de humanas, né? Porque o resto da tecnologia está tomando conta, né? Se nós não cuidarmos das pessoas e continuarmos no nosso trabalho, eu acho que nós vamos ter um mundo robotizado. E não é isso que nós queremos. Então, eu acho que o nosso cuidado com o ser humano, com as pessoas, continua sendo em todas aquelas áreas do RH. E da gestão, e das lideranças, e das organizações como um todo, né? Para quem ainda não conhecia a Zeila, eu vou comentar a profunda envolvimento que ela tem com o ambiente empresarial no Brasil. Trabalhou em grandes empresas, depois criou o IDG, N turmas preparando psicólogos organizacionais, consultoria em grandes empresas aqui do Brasil. E além disso, eu comentei no início, mas eu vou repetir,
cidadã de Porto Alegre, reconhecida pela Câmara de Vereadores, porque, apesar de não ter nascido aqui em Porto Alegre, desenvolveu grande parte da carreira aqui em Porto Alegre. Então, Zeila, a gente está chegando aqui ao final do nosso tempo de entrevista, mas eu quero te pedir para tu deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo aqui no programa. É uma responsabilidade grande, mas o que eu tenho que te dizer é o seguinte: eu sou uma entusiasta e futurista. Porque tudo isso que eu criei, eu não criei pensando no ontem e no hoje, pensando no amanhã. Porque quando eu cheguei aqui já é passado, né? Presente é o que nós estamos fazendo agora. Então, o apelo que eu quero fazer, vamos ter fé, confiança e coragem de enfrentar o que está chegando. Porque nós não sabemos exatamente o que é. Mas vamos em frente. A mensagem que eu deixo é a seguinte: o IDG, por 25 anos, passou por todas as dificuldades que passou, ele está aí. E vai continuar. Como eu ainda não sei. Mas com vocês por perto fica mais fácil. E a turma que está vindo atrás, eu acho que é uma turma muito boa. E é nisso que eu acredito. Então, assim, passar por tudo que eu passei para construir toda essa história, eu acho que dificilmente alguém vai passar. Mas tem outros desafios hoje em dia. Então, não tenhamos medo, né? Vamos em frente. E o IDG está aí para dar suporte para todas as áreas, para todas as profissões onde tiver gente, a gente está. Né? Pessoas é o nosso fazer, né? E nós estamos assim, ó, não basta saber, né? Porque as competências são fáceis de desenvolver, principalmente as tecnológicas, as comportamentais. Essas sim precisam da nossa presença. E nós estamos aí. E vamos em frente. Eu queria te dizer também, não é? Que sábado agora, quando tiver o evento do IDG dos 25 anos e da nossa 9ª jornada, a gente vai estar falando sobre inteligência humana mais inteligência artificial. Porque hoje as coisas estão, parece que no mesmo, né, no mesmo entorno, como se fosse a mesma coisa. Só que a diferença é muito grande e nós temos que estar muito atento a isso. Então a gente está também trazendo esse tema, que parece que nem é da psicologia, né? Mas que a psicologia tem muita responsabilidade para que isso funcione bem e que o ser humano continue sendo o centro e não um periférico. Zeila Bedin, mais de 50 anos de carreira, 25 anos do IDG, meus parabéns e que continue sempre nessa caminhada de muito sucesso. Eu agradeço a oportunidade, muito bom estar aqui com vocês e não poderia deixar de vir, apesar de estar numa corrida, como sempre, nós não paramos, né? Mas que bom esse trabalho que tu está fazendo. Parabéns para vocês também e é um privilégio estar aqui. Muito obrigado. E você que acompanhou esse nosso bate-papo, fica aí que daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial. Olá! Hoje no Movimento Empresarial, nas dicas de gestão, vamos nos dirigir aos nossos empresários, empresárias, aos nossos empreendedores, empreendedoras. Vamos buscar reconhecer em que momento podemos ajudar. Questionando, você já revisou o seu planejamento estratégico anual? Como está o seu planejamento financeiro pessoal? E você, empresário, como é que está o seu planejamento financeiro empresarial? É extremamente importante que você reconheça esses níveis de planejamento e a importância deles na sua vida, no seu contexto, o que representam para os seus sonhos. E os seus investimentos como estão? Você já buscou um orientador financeiro? Você já revisou as recomendações do nosso autor Tiago Nigro, o autor do Primo Rico? Ele nos recomenda uma metodologia que representa os 4 ativos mais importantes. Esta metodologia é definida como a ARCA. O A estaria as nossas ações brasileiras. O R são os real estates ou os fundos imobiliários. Você já identificou o seu caixa? Se está sobrando o seu dinheirinho aí?
E a Arca nos recomenda também, no último azinho, desse quadrante incrível, as ações internacionais. Busquem rever a Arca e busque atingir o seu sonho, a sua liberdade financeira. E não esqueça, no movimento empresarial, temos dicas importantes para a realização do seu sonho. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira no Movimento Empresarial. Até lá! Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar ao lado, criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva, faça. Estamos iniciando este bloco do programa Movimento Empresarial com uma convidada super especial. Ela, a Carla Cambraia. Ela é advogada da área do direito da família. E a gente vai saber muitas informações importantes sobre esse tema, além do lançamento do livro criado pela ABA, que é uma comissão da OAB, que ela também vai falar bastante com a gente sobre isso. Carla, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. Muito obrigada, uma boa tarde a todos que nos assistem. É uma honra, uma alegria estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Carla Cambraia Shostak, sou advogada na área de direito das famílias e sucessões e venho aqui hoje falar um pouco do meu trabalho e sobre o livro que nós fizemos pela comissão na qual eu estou como presidente, Comissão Nacional das Crianças e Adolescentes da ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados, e nós fizemos com muito carinho um livro com vários artigos das nossas membros da comissão, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre esse livro.
Carla, para as pessoas que não te conhecem, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória profissional, até esse momento que você está atuando como presidente dessa comissão e desenvolvendo tantas atividades relevantes, importantes para a sociedade. Eu tive a honra de conhecer a Carla num projeto que a gente participou, realizado pela Micro de Porto Alegre, que foi um painel sobre sororidade, e a Carla trouxe muitas informações, principalmente sobre a questão da violência contra a mulher. Mas, Carla, traz um pouco sobre a sua trajetória. Então, eu me formei em 2000 na PUC, aqui no Rio Grande do Sul, e atuo, né, na área do direito. E em 2018 que eu vim para a área do direito de família, mais especificamente. Então, o direito de família que me escolheu, né, e a gente vem trabalhando nessa questão da mulher, da criança, da igualdade, né, dos direitos humanos. E em 2020, eu estava como presidente fundadora da Comissão da Mulher da ABA do Rio Grande do Sul. Então, nós trouxemos várias questões com relação à violência à mulher, né, e também a igualdade entre homens e mulheres, a questão também racial. A gente começou a observar que nos eventos tínhamos poucas colegas negras, então a gente fez assim um trabalho de inclusão, de chamamento dessas colegas para elas virem demonstrar e apresentar o trabalho delas também. Então, assim, foi um pouco sobre isso que eu falei no evento sobre a sororidade. Então, que a gente tem que, assim, uma abraçar a outra, uma apoiar a outra, uma divulgar o trabalho da outra. Não é competição, temos mercado para todas, né? Então a gente tem que se unir e ajudar. Eu acho que é fundamental esse trabalho. Então hoje a gente vê bem mais colegas negras aparecendo ali no Instagram, né? E a gente precisa ter essa representatividade, porque a gente tem as colegas negras em todas as áreas do direito. Então a gente sempre faz assim nos eventos, procura sempre chamar, né? Se um ou outro que sai sem colega negra é porque eventualmente ela não pôde participar, mas a gente sempre põe elas também junto, porque é muito importante ter essa representatividade em todas as áreas, né? E principalmente aqui na área do direito a gente precisa muito. É interessante quando tu traz essa fala, Carla, porque recentemente nós tivemos um pódio das ginastas olímpicas com 3 mulheres incríveis negras, algo que nunca havia acontecido antes. E a gente normaliza algumas situações, porque eu parei para pensar nisso, que eu nunca tinha percebido. Que normalmente aparece e tem a possibilidade de ter em pódios mulheres brancas, todas mulheres brancas, e que nunca havia tido mulheres negras, e o quão é importante a representatividade, principalmente que em seguida também viralizou um vídeo de uma criança negra, ginasta também, que não recebeu a medalha na frente de todas as outras pessoas. As outras crianças receberam e essa criança não recebeu. E então a gente percebe ainda essa necessidade da representatividade, de trazer a importância, luz, foco para esse assunto, porque muitas vezes acaba a gente normalizando e passando as situações despercebidas. Mas parabéns pela atividade que você está desenvolvendo, além de todas as que você já atua, já contribui. E agora eu gostaria de saber sobre justamente a ABA, a Associação Brasileira dos Advogados, e essa comissão maravilhosa que você preside, e também as atividades que essa comissão faz, realiza, se tem atividades que é aberta ao público, até mesmo para fazer o convite, né, para que a gente possa participar em conjunto. Sim, então, o ano passado nós fizemos, durante todo o ano, um evento por mês chamado Salve uma Mulher. Então a gente trazia cada mês uma temática. Este ano nós estamos fazendo o evento com o nome Salve uma Criança. Então a cada mês a gente traz uma temática diferente. Neste mês, que é o mês da criança, nós vamos fazer o lançamento do nosso livro. Então são 20 autoras que cada uma escreveu, algumas escreveram em dupla, né? Outras escreveram sozinha.
algum tema relacionado ao direito da criança. Então o livro assim está maravilhoso, já está à venda no site da editora Conhecimento, e nós vamos fazer 4 lançamentos. O primeiro lançamento vai ser um lançamento virtual, agora dia 24 de outubro, é um evento online pelo YouTube da Aba Nacional, é um evento gratuito, só clica lá, Aba Nacional no YouTube, a partir das 9h30 da manhã, que a gente vai estar lá divulgando o nosso livro. Nós vamos inclusive fazer o sorteio de um livro. Hoje eu não pude trazer, porque ainda não chegou para mim, a editora em Belo Horizonte, ainda não recebi o livro físico. Mas em breve eu trago aqui para a gente sortear um também para o programa. O outro lançamento nós vamos fazer dia 27 de outubro, num evento em Belo Horizonte, um evento do IBDFAM. Tá? Até vou pegar aqui o nome certinho, um congresso que vai ter, maravilhoso, de direito de família. É o 14º Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões do IBDFAM, que será em Belo Horizonte, no dia 27 de outubro. Então vai ter um representante da livraria, lá da editora Conhecimento, vai ter a banquinha lá, vendendo os nossos livros também. Nós vamos fazer um lançamento na Feira do Livro, aqui em Porto Alegre, no térreo do Memorial do Rio Grande do Sul, no dia 31 de outubro, às 18 horas. Então, quem estiver aqui pelo Rio Grande do Sul, quiser lá prestigiar, nós vamos ter obras à venda, vamos estar lá dando autógrafos, porque assim, este livro tem autoras de todo o Brasil. Então, as colegas que são aqui de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, vão estar lá nesse dia, na Feira do Livro, dando autógrafo. E quem é do Rio de Janeiro, nós vamos estar na 4ª Convenção Regional da ABA, no Rio de Janeiro, no Hotel Rio Otton, dia 8 de dezembro, das 9 da manhã às 20 horas da noite. Então, o pessoal que é do Rio de Janeiro, ou estiver no Rio de Janeiro no dia 8 de dezembro, quiser prestigiar o nosso evento e o lançamento da obra, também a gente vai estar lá dando autógrafo. Que interessante, a gente percebe a importância de forma nacional do lançamento dessa obra, e eu vou te perguntar, do que se trata essa obra, o teu capítulo, as informações, e qual o interesse, né, as pessoas, que pode se interessar, quem pode se interessar em ler, porque aí a gente precisa entender se ele é um livro voltado, direcionado mais para as pessoas da área jurídica, ou é para a comunidade, para o público em geral, para que a gente possa aprender por meio das experiências de vocês muitas coisas para a gente utilizar no nosso dia a dia. Então, o meu artigo é sobre filho não é visita, né? São reflexões sobre a guarda e a convivência. O que a gente observa, né? As pessoas acham que quando se fala em guarda compartilhada, que seria metade do tempo com a mãe e metade do tempo com o pai. Mas na prática não é assim. O que é? Tem uma diferença entre a guarda, o que é guarda e o que é convivência. A guarda é a questão da decisão, em qual escola a criança vai estudar, em quais passeios vai fazer da escola, qual médico, e a questão da convivência é o tempo que a criança vai passar com o pai e com a mãe, né? E é isso que eu trago no meu artigo, porque assim, no exterior a gente já vê países da Europa, dos Estados Unidos, eles já tratam a convivência de forma compartilhada, coisa que aqui no Brasil ainda não está. Então, o que acontece hoje em dia? As mães, né, os pais vão lá, guarda compartilhada. A criança vê o pai somente na quarta-feira e finais de semana revezado. Muitas vezes, nem na quarta-feira a criança dorme na casa do pai. Normalmente, a criança dorme, então, 2 noites por mês na casa do pai, que seria de sábado para domingo. Isso não é uma convivência compartilhada, né? Então, assim, qual é o vínculo de afeto, de carinho que a criança vai ter com aquele pai? O pai passa a ser um estranho. Então, assim, o que eu trago, o que eu luto, na verdade, é por essa igualdade na convivência, tá? O que os pais podem fazer? Combinar, um dia um leva na escola, o outro leva na escola, combinar encontros durante a semana, mora em cidade diferente,
faz uma chamada pelo WhatsApp. Hoje em dia a tecnologia tá aí, a gente tem que aproveitar, né? A gente pode fazer chamada de vídeo, né? Coisa que a gente, quando era pequena, nem tinha, né? Nem tinha essas tecnologias, a gente ficava às vezes um tempão sem ver os avós. Hoje em dia não. Então, assim, a família do pai, a família da mãe é importante para o crescimento da criança, ela ter essa convivência, sabe? E que muitas vezes é negado ou pela mãe ou pelo Poder Judiciário. Eu tenho muitos casos onde os pais estão lutando, fizeram um acordo, muita atenção, quando forem fazer um acordo, verifiquem se está tudo ok, se está de acordo. Se vocês não estão concordando com alguma cláusula, não assinem, porque depois dá para entrar na justiça para tentar reverter, só que leva tempo e nem sempre vai sair do jeito que a gente quer, sabe? Eu tenho uma situação que o pai fez um acordo, que ele ia ver a criança na quarta à tarde, e final de semana revisado, e na época a criança tinha 3 anos e meio, não colocaram férias. E aí ele entrou na justiça agora pedindo férias e estamos numa batalha, porque daí o juiz empurra para a mãe, empurra para assistente social, empurra para psicóloga, empurra para um para outro, e ninguém decide, sabe? Então, assim, é melhor as pessoas decidirem entre elas. Um acordo extrajudicial é a solução, a gente tirar do judiciário, porque delegar para um juiz, passar para o juiz decidir sobre a nossa vida, nem sempre vai sair do jeito que a gente quer, do jeito melhor para nós, né? Então, se a gente conseguir que os advogados consigam dialogar, que eles consigam fazer com que o cliente entenda a necessidade da gente entrar num acordo, que cada um ceda um pouco, vai ser muito mais rápido e muito melhor para todos, né? Porque esse sofrimento acaba sendo da criança, porque aí a criança não passa as férias com o pai fica naquele sofrimento que, nesse caso, o pai não tem uma outra família, né, outros filhos, mas eu até comentei numa audiência, ele não pode sair de férias com o filho, mas ele tem aquela obrigação de ir na quarta-feira ver, daí como que ele vai fazer? Aí os outros filhos, se ele tivesse, ele não ia poder sair de férias, né, então assim, a gente precisa ter um outro olhar, né, sobre o direito de família, não dizer que todos os pais são monstros, não são, todos os pais abandonam, nem sempre eles abandonam porque eles querem, muitas vezes a mãe que cria esse obstáculo, então a gente precisa debater muito esse assunto, sabe, a ser muito trabalhado com psicólogas, com assistentes sociais, porque essa questão, assim, abala muito o psicológico da criança, e ela acaba se sentindo responsável pelaquela separação, né, ela se sente triste, acuada, né, ela muitas vezes não sabe quem escolher, e isso é errado, a criança não tem que escolher se ela quer ficar com o pai ou com a mãe, né, os pais vão ser para a vida toda. Sim. Então, assim, se a gente conseguir que eles tenham uma harmonia, né, ou, não suporto minha ex, então busca a criança na escola, larga a criança na escola, não precisa ter contato com a ex, mas tu tem que ter aquele convívio com a criança, né, a gente tem que pensar na criança. Então a gente traz nesse livro vários assuntos relacionados à criança e adolescente e para reflexão, assim, tanto dos colegas advogados quanto da população em geral. Esse livro todos podem ler, é um livro assim bem simples, né? Linguagem simples, de linguagem simples, e a título de esclarecimento mesmo, né? Para a gente refletir, né? Será que a gente está tratando bem as nossas crianças? É uma excelente reflexão, mesmo porque neste momento pode gerar consequências que essa criança vai levar, ou como trauma pro resto da vida, ou até mesmo não chega a ser um trauma, mas vai interferir naquela vida profissional, na vida adulta, que ele vai levando algum estigma referente a todas essas situações. Mas é um assunto que a gente ficaria aqui por muito tempo conversando, né, Carla? Porque é muito relevante e acontece muito aqui no Brasil. A gente tem uma porcentagem de famílias separadas muito altas, então é um assunto que é importante a gente sempre conversar. Mas o nosso tempo está acabando. Eu agradeço muito a tua presença aqui. Fico muito feliz com a construção desse livro. Te desejo muito sucesso a você e todos os coautores. Quero o meu, com certeza estarei lá no dia do lançamento aqui na feira em Porto Alegre, pegar a assinatura de vocês. Vai ser uma honra para mim, mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final. Muito obrigada, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu quero vir mais vezes, daí na próxima eu trago um livro para sortear.
esse é um assunto que a gente precisa debater realmente e conscientizar as famílias de que a criança, ela precisa conviver com a família do pai, com a família da mãe, né? Que o filho não é visita. E muito, muito obrigada. Gratidão, Carla. E você que esteve conosco até agora, saiba que teremos mais Movimento Empresarial. Fique conosco. Olá, eu sou Cláudia Fortuna e eu venho aqui falar sobre constelação familiar. E agora estou falando aqui nesse programa chamado Movimento Empresarial. E o exemplo que eu trago hoje é o seguinte: uma cliente me procurou e, claro que por questões éticas, a gente mantém o santo milagreiro em anonimato. O que acontece? A gente conta o milagre, quer dizer, a gente comenta os casos, mas não comenta de quem é esse caso. Então a pessoa chegou com a seguinte dúvida: o que é que a constelação é e o que ela pode fazer para mim? E aí eu dei um exemplo assim. Quando você vai no supermercado, normalmente a pessoa vai fazer compras e vai pegar um carrinho de supermercado. Esses carrinhos, eles têm rodinhas. E às vezes já me aconteceu isso, e é muito desagradável. A gente pega um carrinho e ele vai trancando com uma rodinha. Quando uma rodinha, só uma das 4 rodinhas, não funciona bem, a gente não consegue governar direito esse carrinho. E às vezes a gente quer ir para lá e ele vai para cá e a gente tem que fazer uma força para dobrar, às vezes tem que até erguer, fazer peripécias para conseguir ir onde se quer ir. E eu comparo isso com a vida da gente. Se nós tivermos uma rodinha, imagina se tem mais, a gente nem anda, mas uma rodinha com algum fio preso, com algum barbante, com algum fiapo ali preso, muitas vezes essa sensação da rodinha presa é o que nós sentimos na nossa vida. E nós sentimos que estamos desgovernados. Eu quero ir para lá, mas vou para cá. Quero juntar dinheiro, mas eu gasto. Eu quero achar um amor, mas eu espanto. E a gente fica pensando, por que a minha vida está nesse caos? Por que eu saio aí fazendo força com esse carrinho de supermercado? O que a constelação pode fazer? Ela talvez venha e desate essa rodinha presa. Quando ela fizer isso, você vai sentir mais leveza. Quer dizer, a sua vida, você começa a tomar posse dela e poder levá-la para onde você deseja. Talvez, e eu já vi gente maluca para isso, queira atropelar mesmo lá os corredores e derrubar as coisas, até as pessoas. Mas é uma opção. As pessoas têm o direito de não mudarem nada nos seus comportamentos, mas elas precisam ter o quê? Liberdade. Se eu quiser conduzir a minha vida de outra maneira e eu sinto essa dificuldade de manobrar a minha vida, talvez seja o caso de eu pensar numa constelação. E essa constelação não serve apenas para uma pessoa. É como se uma pessoa fosse fazer a manutenção em várias rodinhas lá dos carrinhos. E fazendo essa manutenção, essa lubrificação, tudo vai ser mais leve, mais fácil de ser conduzido. Muitas vezes isso atinge um clã inteiro de pessoas. Quer dizer, amigos, meus familiares, irmão, tio, sei lá o que, primo. Outras vezes a gente vê na vida do outro as mudanças. Mas olha, a minha prima agora conseguiu não sei o quê. Parece um milagre. Será que não foi a sua constelação que também libertou algo para todas as pessoas da sua família? Então, quando alguém constela, essa pessoa nunca faz só para si. A constelação, ela é sempre envolvendo um grande grupo. Ela é uma das coisas menos egoístas que podem existir, porque a pessoa vem com uma questão sua, mas o efeito é sobre todo o seu clã. Alguns empresários, às vezes, vêm constelar uma situação empresarial e, sim, tem efeito em toda a empresa e até nos funcionários. E, às vezes, até na sua própria família isso reflete. Pensem sobre isso e reflitam se não é caso de vocês fazerem uma constelação familiar. Procure um bom profissional.
e talvez libertem muitas rodinhas de supermercado, de carrinho de supermercado por aí, e tenham uma vida leve, conduzindo a sua própria vida na direção que vocês querem. Sejam mais felizes. Até uma próxima dica de constelação familiar aqui no Movimento Empresarial. Olá, o meu nome é Priscila Gross e hoje eu vim apresentar dicas jurídicas com relação ao superendividamento. Hoje eu vim falar para vocês 4 situações em que não se aplicam a lei do superendividamento ou ação de repactuação de dívidas. A primeira é dívidas oriundas de empréstimo com garantia real. O que seria isso? Seriam empréstimos, por exemplo, um financiamento de veículo. Esse tipo de financiamento ele não se enquadra na ação de repactuação de dívidas. Segunda, financiamento de imóvel. Também não é um tipo de dívida que a gente consegue colocar na ação de superendividamento. Terceiro, dívidas oriundas de pensão alimentícia. Esse tipo de dívida a gente também não consegue colocar dentro da ação de repactuação de dívidas para fazer ali a renegociação. Quarto, dívidas provenientes de consumo de luxo. Por exemplo, financiei uma Ferrari, financiei um bem de luxo, de alto valor, também não é possível a gente enquadrar eles na ação de superendividamento. E essas foram as dicas de hoje. Eu espero vocês na semana que vem com mais dicas jurídicas. Sabe o que tem por trás de uma educação nota 10? Muito esforço e muita dedicação. E é assim que o governo do estado está trabalhando. Já fizemos muito na educação. E agora vamos acelerar com um grande programa de obras nas escolas. É o programa Lição de Casa para melhorar o ambiente escolar. Porque acertar com a nossa educação é acertar com o futuro do Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. (5.569). Esse é o número de municípios que existem no Brasil. Agora, o fato é que existe um grande contingente destes municípios que não conseguem sobreviver sem receber repasse do Fundo de Participação dos Municípios a partir do governo federal. Isso faz com que haja uma dependência desse repasse. Então, existe um número de municípios que acaba sustentando outros municípios. E isso não tem a ver com região, isso tem a ver muitas vezes com municípios que são pequenos demais ou que não têm uma vocação econômica muito estabilizada para desenvolver as suas atividades e para se sustentar e ter as melhores condições para a sua população. Recentemente foi criado o mais novo município aqui no Brasil. E aí trago esta questão para pensarmos até que ponto
é positivo se criar mais novos municípios, mais novos pequenos municípios no Brasil com 2, 3 mil habitantes e que certamente vão depender do fundo de participação dos municípios para sobreviverem, para pagar o funcionalismo, para fazer obras públicas. Muitas vezes se discutiu a união de municípios para criar uma estrutura mais forte, para diminuir estruturas de prefeituras, de câmara de vereadores, porque cada vez que se cria um novo município, se cria uma nova prefeitura, se cria novos secretariados, se cria novos conjuntos de vereadores. Será que é necessário tudo isso para manter o nosso país em funcionamento? Será que não é hora da gente discutir de verdade, sem questões ideológicas ou questões geográficas, regionais? Será que não é interessante aqueles municípios que não têm condição de fato de se sustentarem por longo período e que dependem sempre do fundo de participação dos municípios, às vezes 80% ou 90% da arrecadação do município vem do fundo de participação dos municípios? Será que não é de se pensar verdadeiramente em se unir municípios, torná-los mais fortes para poder fazer frente às necessidades da região? Penso que sim. Penso que, em termos de utilização mais adequada dos recursos, isso poderia ser favorável, pois se teria um menor gasto com prefeituras, com vereadores, com secretários municipais, justamente numa situação onde cada centavo faz falta para ser aplicado de forma adequada no ambiente público no nosso país. Essa é a minha opinião de hoje. Semana que vem tem mais. Até lá. Olá, eu sou a doutora Aline, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Hoje nós vamos conversar sobre a importância de tu manter os cuidados da saúde bucal durante a noite. Eu quero que tu entenda que é durante a noite que é o período mais crítico para o desenvolvimento da cárie. Por quê? A boca é um lugar repleto de bactérias e é um local úmido. Então vamos raciocinar. A bactéria da cárie, ela está presente na boca. Todas as pessoas têm essa bactéria. Essa bactéria, ela se alimenta dos resíduos das que ficam das refeições. E o que acontece? Essa bactéria, ela vai se alimentar desses resíduos e vai liberar um ácido. E esse ácido que vai corroer o teu dente e vai criar aquele buraco no dente. Por isso que se fala, eu tô com cárie, eu tô com buraco no dente. Então, é de extrema importância a gente ter o cuidado em todos os momentos que fizer uma refeição, mas de noite, eu gosto de enfatizar, de noite é muito perigoso dormir sem fazer a correta higienização da tua boca. Como seria essa higienização? Primeiro, tu vai passar o fio dental para remover os resíduos que ficam entre os dentes e debaixo da gengiva. Com a escova de dente, tu vai remover os resíduos que ficam propriamente no dente. E lembrando que após essas duas primeiras etapas, passar o fio e escovar os dentes, tu deve higienizar a tua língua, porque na língua ficam resíduos de alimento que precisam ser removidos. Prestem muita atenção nessas orientações e jamais vão para a cama sem fazer a correta higienização do teu sorriso. Eu fico por aqui, um forte abraço. Até semana que vem para mais um programa do Movimento Empresarial. Ana Paula, esse foi o programa de hoje. Conversamos com a Zeila Bedin e com a Carla Cambraia.
Sim, Rogério, são informações muito interessantes. Quero parabenizar a Carla Cambraia pelo lançamento do livro dela junto ao pessoal da OAB, mas fazer um parabéns especial para a Zeila pelos 25 anos do IDG. O programa de hoje está acabando por aqui. Semana que vem a gente vai ter um programa especial contando tudo o que aconteceu aqui na jornada do empreendedorismo dentro da Universidade Anhanguera, promovido pela Trilha de Empreendedores. Nos vemos semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.